atual. E esse vídeo que, apesar de antigo, ainda continua atual, né? Mas é um vídeo que ainda parece que não mudou muita coisa, né? Espero que a gente venha trabalhar isso mais. Agora eu vou passar para o Calil. Queria fazer um agradecimento especial porque ele aceitou o nosso convite, né? Veio aqui em cima da hora. Obrigada pela disponibilidade. Deixa a palavra para você. Bom, boa noite a todos e todas. Eu agradeço bastante o convite. Fui pego de surpresa, que eu fui convidado hoje, mas de qualquer forma eu fiquei extremamente feliz por poder estar representando a minha classe, de certa forma. Eu fui, como eu disse, pedido hoje que eu fizesse, né, os comentários. Falei, bom, eu vou para ficar de chato, então, já que eu imaginava que a maior parte da mesa seria composta por psicólogos, né? Inclusive tinha outro psicólogo convidado para esse lugar que não pôde estar aqui. Desculpa. Enfim, outro psiquiatra. Tom, Guilherme Bueno, meu amigo. Então, assim, a primeira pergunta que eu fiz de reflexão é por que os médicos não se envolvem na luta antimanicomial. Tem quantos médicos aqui? Tá. A primeira pergunta fica uma reflexão. Será que é porque eles não se envolvem ou será que é porque eles não são envolvidos? Acho que pelos dois aspectos. Toda vez que um médico lê, ou toda vez que eu e os meus colegas discutimos sobre a luta antimanicomial, há aspectos em que nós somos claramente concordantes e que nós entendemos como um ganho extremamente importante. Por exemplo, uma sociedade sem manicômios. E há outros aspectos que são claramente antipsiquiátricos. E aí, obviamente, nós não temos como concordar com algo com o qual a gente luta e acredita que vai se atingir um bem-estar para os nossos pacientes. Então, assim, há uma grande diferença entre o que é luta antimanicomial, o que é reforma psiquiátrica e o que é antipsiquiatria. Então, nós acreditamos numa luta que é feita por quem conhece os transtornos mentais e convive diariamente com os pacientes. Há muita coisa escrita por pessoas que, infelizmente, não estão no dia a dia do contato com o paciente. Então, assim, a diminuição de leitos hospitalares foi uma proposta que veio no início da luta, bastante importante e com ganhos muito claros. Então, quando a luta surgiu, ela trouxe sim para o coletivo muitas discussões, ela permitiu que muitas discussões rompessem com a hegemonia médica na decisão do Ministério da Saúde, por exemplo. Nós temos hoje um número de outros profissionais que participam das discussões muito maior do que ocorria antes da luta antimanicomial, e isso é um avanço muito grande. Então, na hora que eu diminuo o leito psiquiátrico, eu tenho que ter uma rede completamente estruturada que possa aceitar, que possa acolher aquele meu paciente, porque a maioria das nossas doenças, elas têm um caráter crônico, ou a maioria das nossas manifestações da subjetividade, das vivências, elas acontecem de maneira repetida e elas trazem sofrimentos claros, porque se não houver sofrimento, não há por que buscar um tratamento. A gente não trata aquilo que não traz sofrimento, que não traz perdas. E isso, infelizmente, não acontece. Então, a hora que o Moacir traz a estrutura da rede social, ela está muito clara na teoria e ela está, digamos que, suficiente para o tratamento. Mas, infelizmente, por exemplo, CAPS 3 nós não temos na nossa cidade. Nós não temos na maioria das cidades. E isso, lógico, que não nos impede
de melhorar as práticas, né? Então, já rebatendo um pouquinho do que foi falado, vai entrar um pouco no que eu queria discutir. Tem um conceito que a gente estuda em medicina que é a história natural da doença. Então, todos os médicos bem formados deveriam ter conhecimento sobre o que é a história natural das doenças, que é o que os pacientes, como os pacientes evoluiriam se eles não fossem tratados. Então, eu pego um paciente que manifestou determinados sintomas, classifiquei ele como os diagnósticos fazem, né, o CID, o DSM, em uma determinada síndrome. Tudo bem, esse paciente, se ele não for tratado, o que vai acontecer com ele? Em 20, em 30, em 40 anos? A maior parte das doenças, para você instituir um tratamento farmacológico, você precisa conhecer a história natural das doenças. Então, a medicação, ela é prescrita para a esquizofrenia, por exemplo, porque se sabe que um determinado número de pacientes que não receberam tratamento tiveram recorrência do surto psicótico, tiveram perdas na sua vida em decorrência desses surtos, e apresentaram riscos claros para si ou para aqueles com os quais conviviam. Outra questão, a medicação, quando ela é colocada para ser administrada, ela passa por 5 fases de estudos, que vão de estudos dentro das indústrias farmacêuticas até o estudo em pessoas, e é comparada com placebo. Então, ela vem para a disponibilidade da prescrição depois que ela conseguiu se provar mais efetiva que o placebo. E ela tem, sim, efeitos colaterais. Não só os psicotrópicos, como todas as medicações e os outros. Então, são esse tipo, voltando lá na pergunta que eu fiz, por que os médicos não se envolvem? Porque há alguns aspectos da luta antimanicomial que vão diretamente contra e de maneira pouco reflexiva em embate com essas questões. Por exemplo, vou pagar de chato agora, depois a gente vai conversando. Essa amostra, ela não é uma amostra aleatória. Quantos de nós trabalhamos com pacientes em saúde mental? Então, eu espero que todos nós conheçamos algum paciente, alguma pessoa que faça uso de antidepressivo. Não estou dizendo que não haja hiperdiagnósticos e medicalização de maneira indiscriminada. Há e precisa ser combatido. Outra coisa que eu interrogo é assim: por que um antidepressivo seria prescrito para uma pessoa que quer perder peso? Por exemplo, fluoxetina é o antidepressivo mais prescrito no Brasil e talvez no mundo. O Prozac tem como efeito colateral perder peso. O médico que faz esse tipo de prescrição, desculpa, mas ele deveria ser caçado no CRM, porque isso é claramente antiético, isso não vai ajudar em nada o paciente. E eu sei que isso acontece. Então, nós estamos falando de má prática profissional. Nós não estamos falando de uma psiquiatria que se faz com conhecimento, embasada naquilo que mostra a literatura, e não há evidências para esse tipo de prescrição. Uma outra coisa assim, que é bastante interessante, já achei de muito positivo na fala do Polanyi, é o que não suportamos como experiência, consideramos doença. Isso é bastante vívido e bastante vivenciado por todos nós. Cada dia mais nós recebemos pessoas que
A gente fala, não consegue passar por determinada frustração e acaba indo para um consultório médico. Talvez isso aconteça porque a porta de entrada, infelizmente ou felizmente, aí há várias visões, a porta de entrada do serviço de saúde no Brasil, ela acontece na figura do médico. Nós temos uma saúde centralizada na figura do médico. E a maneira mais fácil de alguns profissionais resolver esses problemas é fornecendo a medicação. Talvez também seja a maneira mais fácil, ilusoriamente, que a pessoa tem de tentar resolver aquele problema. Então, nesse sentido, o multiprofissionalismo seria uma das coisas mais ricas para a qual a luta antimanicomial deve se esforçar. Compartilhar o cuidado com os outros profissionais. Isso, assim, eu luto todos os dias para que isso aconteça. E gostaria até que a discussão, por exemplo, aí chegando em algo que é mais pesado e que eu sei que não agrada a maior parte da minha classe, é a do ato médico. Então, a internação é tida como um ato médico. Eu gostaria muito que um profissional pudesse assumir comigo uma alta médica de um pronto-socorro de um paciente potencialmente suicida. Está falando para mim que vai suicidar, que quer morrer. E muitas vezes eu não tenho para onde mandar esse paciente. Muitas vezes ele não tem uma família continente que o leve para casa, que fique com ele sob supervisão, que vá outro dia ao consultório, que procure o CAPS no dia seguinte. Né? Então isso é aquela questão do problema, muitas vezes social, tratado como problema de saúde. E muitas vezes isso vai se confundir. Isso acontece todos os dias nas emergências psiquiátricas. Outra coisa que foi tocada é a prescrição indiscriminada do metilfenidato, né? Inclusive contrabando. Isso daí é algo que, assim, nós psiquiatras somos, acho que deveríamos ser e temos tentado ser os que mais lutam contra isso, porque hoje em dia qualquer classe profissional, qualquer médico formado, então portador de um CRM, ele é prescritor, assim como um dentista é um prescritor. Então a gente tem algumas prescrições que têm sido feitas por profissionais que também não têm formação em saúde mental, né? E não têm a menor capacidade para fazer esse tipo de prescrição. E isso, infelizmente, acontece. Então, precisa ser pensado. Então, estou falando assim, melhorar a educação médica, né? Melhorar a formação do profissional médico. Falta de abertura para outros saberes. Isso é assim, muito importante ter sido tocado, porque, por exemplo, eu trabalho lá no Ambulatório de Saúde Mental de São Francisco junto com os meus colegas residentes. Então, por exemplo, tem um paciente que ele tem indicação para psicoterapia. Aí eu pergunto, quem é o profissional que tem a maior capacidade para indicar psicoterapia a alguém? Seria o psicólogo. Mas eu tenho que ir lá, fazer uma FAA, que é uma ficha de atendimento ambulatorial, onde eu encaminho ao psicólogo o meu paciente. Se eu não encaminhar e se ele não me pedir, esse paciente não vai chegar no psicólogo naquele serviço. Terapeuta ocupacional, assistente social, temos todos lá. E cria-se assim uma dificuldade até na vivência entre os profissionais, porque eles entendem isso como hegemonia médica, a gente entende como um trabalho
se sente sobrecarregado com esse tipo de trabalho, e isso cria impasses, porque que acontece nos CAPs, que acontece na rede básica, que acontece em todos os serviços, né? Então, muitas vezes você tem uma equipe que ela não está estruturada da maneira como ela deveria estar estruturada, que a própria articulação entre a equipe não permite um cuidado viabilizado fora do manicômio. E se ele não acontecia no manicômio, ele também hoje em dia está bastante deficitário. Então, além de termos conseguido, através de muita luta, como o Márcio falou, não foi algo, né, que o Ministério pensou e foi lá e colocou, nós temos que lutar ainda para que o serviço, a rede, aconteça da maneira como ela está descrita. E assim, outra questão que eu queria tocar, que aí fere bastante nós, médicos, é o mau uso do CID e do DSM. Esses são instrumentos diagnósticos que ajudam bastante em termos de números de pesquisa e que são instrumentos de estudos bastante válidos, mas eles precisam ser usados de maneira bastante coerente, bastante consciente, porque na maioria das doenças está descrito lá que o paciente tem que ter um sofrimento, aquilo que ele está sentindo, a descrição do sintoma, então estou triste, angustiado, não como, não durmo. Precisa estar trazendo prejuízos claros para ele na sua relação de trabalho, na sua relação social, pessoal, para que isso seja, inclusive, dado um número para ele. E há outras críticas, porque há realmente diagnósticos muito mal descritos, que acabam hiperdiagnosticando e, consequentemente, hipermedicalizando. Por exemplo, os transtornos de identidade de gênero, os transtornos que tratam da sexualidade em si. Tem-se um espectro de vivência da sexualidade que é extremamente complexo, que não se consegue classificar. Então, nós estamos classificando coisas inclassificáveis. E isso é pensado, é discutido entre o bom profissional de psiquiatria, inclusive em equipes multiprofissionais. Então, assim, o que fica mais para mim é por que a dificuldade é tamanha do médico se envolver. E eu entendo a classe médica como alguém que está em muito contato, em contato direto com o paciente de saúde mental, e que muito teria a contribuir para a luta antimanicomial. Aliás, eu gostaria que mais pessoas da minha classe estivessem aqui. Fica muito o discurso que se confunde o que é uma prática médica que existe, ou uma prática profissional que existe em todas as profissões, do que é exatamente algo que a medicina faz errado enquanto classe, ou que a psiquiatria faz errado enquanto subespecialidade médica. Daí eu gostaria de abrir para discussões, vocês discordarem. Bom, a intenção é essa mesmo, né, que a gente comece a falar um pouco sobre tanto as áreas que estão envolvidas, né, na saúde mental, que seja um debate fraterno, né, que a gente estude todos os lados, enfim. Vamos pegar letra. E a gente está aprendendo também, né, como eu falei no começo, esse é o segundo ano aqui em Marília, a gente está aí formando uma rede, né, de talvez, né, de militantes aí, né, por essa causa. A gente tem muitas pessoas aqui hoje, inclusive eu, que trabalho no hospital psiquiátrico, né, discordando muito de muitas
coisa, tentando mudar um pouco essa visão. E não sou só eu, tem várias pessoas da comissão que hoje trabalham em hospital psiquiátrico e a gente quer mesmo levar essa discussão para frente, né? Então acho que eu vou deixar aberto agora para vocês e para mim também, né? Quem quiser discutir sobre, fazer alguma colocação, alguma pergunta. Moacir, você quer começar já então? Daí eu vou fazer as inscrições, quem quiser falar. Vamos primeiro esclarecer algumas coisas. Se não me por que os médicos psiquiatras, os médicos não participam da luta antimanicomial? Primeiro esclarecer uma coisa. A luta antimanicomial, de suas origens, a Associação Brasileira de Psiquiatria fazia parte dela e incentivadora. E até hoje, eu vou lembrar só os que eu lembrei de cabeça e os mais expoentes, assim, os mais famosos. Por exemplo, Ajax, Maria Adelina, Susana Robertella. Susana Robertella, uma psiquiatra famosíssima, estava na intervenção em Santos. E até hoje, militante da luta antimanicomial. Pedro Gabriel Delgado, psiquiatra, ex-coordenador nacional de saúde mental, militante da luta antimanicomial, irmão do Paulo Gabriel Delgado, autor da Lei 10.216. Que a propósito, para quem vê a Lei 10.216 atualmente, fala a lei da reforma. A lei elaborada pelo Paulo Gabriel Delgado era muito melhor que essa aprovada. A lei que foi proposta pela luta antimanicomial não foi aquela. Só que foi o que a gente conseguiu ganhar. Além disso, temos o Ticanori, Roberto Ticanori, atual coordenador de saúde mental e militante histórico da luta antimanicomial em diversos espaços, psiquiatra também. E um militante muito importante da luta antimanicomial, Gabi Capistrano, infelizmente já faleceu, e outro muito importante, principalmente atualmente, que é o nosso ministro da Saúde, Arthur Quioro, que em seu discurso de posse afirmou que uma das coisas melhores que ele fez em São Bernardo como secretário de Saúde, e o que mais ele mencionava, era quando ele fechava o leito do hospital psiquiátrico e abria a residência terapêutica e via aquelas pessoas convivendo na rua. Né? Paulo Amarante, um dos principais expoentes da luta antimanicomial, psiquiatra também. Chega também no micro que diversos psiquiatras são trabalhadores educados e militantes. Então, só que nós temos sim alguns problemas graves. Por exemplo, não sei se você sabe, a Ritalina pro sistema público de saúde, ela só é receitada por médico psiquiatra. E é o medicamento de alto custo e é quem mais compra medicamento. Ritalina é o governo estadual. Então, esse consumo de Ritalina tem muito a ver, sim, com os psiquiatras. Vamos colocar algumas coisas. Esse hierarquia que existe dentro de alguns serviços de saúde, por exemplo, em outros municípios não existe. Principalmente em CAPS, que é CAPS. CAPS, que é CAPS, a gente vai lá chamar o psiquiatra na chincha, vem para a reunião de equipe que você é igual a nós. E a gente está numa luta tremenda, falando, nós não queremos que o médico psiquiatra seja quem dá o laudo para internação ou para alta, é a equipe multiprofissional, não pode ser um profissional só. Nós queremos nos responsabilizar e lutamos contra o ato médico, porque nós não queremos um chefe na saúde, nós queremos ser tratados de igual para igual. E sim, com todas as responsabilidades que isso nos acarreta. Porque nós entendemos que o trabalho do psicólogo, ou do médico, ou de qualquer outro profissional na área da saúde, que são 14, é um trabalho que tem que ser multidisciplinar. E intersetorial também.
não é só trabalhador da saúde. Em diversos municípios eles estão criando formas de contratar profissionais que não são considerados das 14 profissões da saúde para trabalhar principalmente saúde mental e atenção básica, com arte-terapia, com educador físico, de aba 4 para sair desse trajeto. E, lógico, sempre horizontal. E quem mais está com o profissional, com o usuário de saúde mental, não é o psicólogo, não é o psiquiatra, não é o assistente social, não é nenhum desses. É o recepcionista, o carinha da limpeza, o carinha da cozinha e o auxiliar de enfermagem. Eles que estão, e eles têm que ser muito escutados, porque eles sabem muito mais desse cuidado do que os próprios profissionais de nível superior ali. A propósito, você citou a psicoterapia não é considerada um ato exclusivo da psicologia, tá? E a psicologia o sistema conselho de psicologia não tem a menor intenção de regulamentar como ato exclusivo, mesmo porque existem os psicanalistas, existem outros profissionais que trabalham com psicoterapia também, inclusive junto com o psicólogo, e complementam o trabalho. Não são excludentes. A única vantagem que tem é que com o olhar da psicologia ninguém consegue fazer, só o psicólogo. E o sistema conselhos considera que não é necessário ser excludente para mostrar que o profissional psicólogo é necessário. Mesmo porque, dentro da saúde mental, com uma postura outra, que não é de reserva de mercado, a psicologia foi a profissão que mais cresceu na participação dentro da saúde mental. Então, e nesses anos, porque foi feito um reconhecimento do gestor de diversos espaços na necessidade dessa psicologia. Então, o CID e o DSM. Vamos falar bem sério. O CID e o DSM, 90% das pessoas, dos profissionais psiquiatras ou profissionais médicos que participam da elaboração do CID e do DSM são financiados pela indústria farmacêutica. E não é nenhum médico brasileiro, é médico de fora que é financiado pela indústria farmacêutica. Tiveram problema nos Estados Unidos para na elaboração desses documentos que não conseguiam encontrar médico que não era financiado pela indústria farmacêutica para participar disso. E cada diagnóstico CID que tem por trás daqueles sintomas tem um remedinho, ou não tem? Um ou outro não vai ter. Mas vamos falar sério. Então, a medicalização, a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica, que a gente está discutindo de reforma psiquiátrica, e não estamos falando de antipsiquiatria, a gente quer o psiquiatra. Inclusive, eu estou procurando lá no Mauá, estou precisando de alguns para cá. Se tiver indicação, eu estou aceitando. A luta não é para a abolição da medicação, que ela se faz necessária sim. Só que a medicação, não é o primeiro ato. Então, às vezes a pessoa pode precisar de uma medicação. E muitos profissionais, colegas seus, tenho certeza que pelo jeito que você falou, você não faz isso, mas primeiro medica, depois vamos ver o que ele precisa. Se a medicação não resolver, nós vamos cuidar de outra forma. Então, uma tem que ter uma inversão. E a outra, a luta antimanicomial, que isso é o que realmente pega de diferença, é a negação da doença. Nós negamos a doença, assim como é vista como grande parte da psiquiatria, não todos, que eu já citei alguns que são psiquiatras e não concordam com essa visão de doença. A gente olha para o sujeito como um ser, um cidadão, que tem um sofrimento, que uma das coisas é um conjunto de sintomas que um conjunto de médicos decidiu chamar de alguma coisa, de esquizofrenia, de TDAH, de alguma coisa. Mas é isso, entendeu? É um conjunto de sintomas que alguém deu um nome. Não é algo tipo que se dê para falar a pessoa
aquilo é uma identificação de uma doença que é passível de cura. E uma coisa que a luta antimanicomial admite é que nós não estamos em busca da cura, porque nós reconhecemos que também existem formas diferentes de estar no mundo, tanto no campo da sexualidade, tanto no campo étnico-racial, no campo da cultura e também no campo da sua racionalidade, ou por alguns da falta dela. Tá? Eu acho legal assim, que o Calil veio e traz, né, várias provocações aí para a gente continuar refletindo, mas eu acho muito legal que o Calil traz também uma realidade aqui de Marília, né? E reflete muito como a gente está, não sei se engateando ou rolando ainda, né? Enrolando bastante na reforma psiquiátrica. A gente tem vários serviços que são ainda podem ter uma perspectiva, estão dentro da reforma, um CAPS-AD, uma internação no hospital geral, mas a lógica de pensamento, a lógica de atuação ainda está dentro da manicomial, assim, né? Então acho que isso é muito angustiante aqui na cidade, né? Tanto que, mais de 20 anos de reforma de luta antimanicomial e a gente está fazendo agora a segunda semana, né? Então é algo muito recente essa discussão aqui na cidade. E acho que é isso mesmo, eu acho que tem que ser estratégia a gente continuar construindo a rede de saúde mental, né? Que alguém colocou muito fortemente nas reuniões, né, o Alexandre, que muitas pessoas só conhecem o mundo da psiquiatria, né? E que as pessoas precisam de dignidade humana. Então acho que é isso que a gente está tentando pensar conjuntamente, trazer gente que tem outras experiências para a gente poder construir de forma muito mais humanizada a saúde aqui na cidade, né? E, infelizmente, o poder público não está junto com a gente, né, imbricado, né? Apenas fez algumas pequenas ações de apoio, por mais que esteja na frente aí do folder. Por tempo de fala também. Pode ser 4 minutos para cada fala? Eu queria ouvir vocês, mas eu senti, desculpa, Calil, eu queria parabenizar você, porque eu acho que é difícil se posicionar num ambiente completamente favorável, sem algumas ideias, principalmente falar do ato médico, que eu gosto de chamar de passagem ao ato, na verdade, enfim. Mas eu aprendi uma coisa na qualificação, que foi a não criticar o reducionismo sendo reducionista. Então, ou seja, minha ideia nunca foi polarizar, ser contra, a favor, mas é preciso se posicionar sobre algumas coisas. Então, principalmente, a primeira posição assim, que tem que se tomar em relação à ética. O que está sendo buscado com determinado tratamento? O diagnóstico é para quem? É para mim que estou diagnosticando? É para ele? É para a sociedade? Então, o diagnóstico sempre envolve uma referência. Então, de que lugar eu estou falando? Eu estou aqui falando, bom, como psicanalista, bom, aqui uma sociedade neurótica, mas estou falando de que posição? Eu sou... Onde eu me situo nisso? Isso é muito importante, eu acho, para ele pensar, tá, esse diagnóstico é para quem? Então, voltando nessa questão da ética, do tratamento, foi muito importante falar essa questão da cura, para pensar também que cura que está sendo buscada, que cura que está sendo de correção daquele sintoma. O meu problema com o DSM é o lugar que se colocam os sintomas. O sintoma como uma erva daninha que tem que ser extinguida. Como se não fosse o sintoma, a guarda, eu até sou ainda meio contrário a falar a ideia de sintoma, mas vamos pensar. A queixa emocional guarda uma narrativa. Tem uma história que é muito... que eu ouvi no mestrado e depois lendo eu consegui reconhecer, de uma mulher que foi fazer uma consulta depois de alguns anos com antidepressivo. Aí o médico perguntou para ela, e aí, tá,
como é que está o antidepressivo? Dela, olha, tá melhor, eu estou me sentindo melhor, eu estou muito bem, só que eu ainda continuo casado com um filho da puta que me bate todos os dias. Só que com o medicamento eu estou conseguindo suportar. Ou seja, o medicamento, ele escamoteia uma série de outras questões. E essa é uma das que não tem como não se posicionar sobre isso. Fala, peraí, mas essa criança que não está se comportando, como é que é a escola? Como é que é a professora? A relação lá em ensino-aprendizagem? Então só tem transtorno de ensino, não tem transtorno só tem transtorno de aprendizagem, não tem transtorno de ensinagem? Porque é sempre uma relação. Então, por que individualiza na criança? Por que individualiza em algumas outras pessoas? E eu esqueci de falar, mas vou falar rapidamente. A ideia que eu estava propondo, mais ou menos, que é importante falar da medicalização, é de paralaxe. Tem um filósofo, um psicanalista chamado Slavoj Zizek, que ele fala muito em paralaxe, que é a mudança de posição que implica movimento. Vocês já fizeram aquela brincadeira de tampar um olho no outro e ver a coisa se movimentar. Então é preciso, em relação a isso, é preciso localizar esse discurso médico, de que é um discurso em relação ao sujeito, não todo, não é a verdade final, não é a verdade. É isso que precisa ser posto debaixo, porque está naturalizado. Quando fala aqui esquizofrenia, todo mundo tem uma imagem mais múltipla que ela seja, mas está tomado assim, não, é esquizofrênico, como a gente vê no jornal, enfim. De que ficou uma coisa, além de banalizada, que foge ao uso do DSM, como você falou, do mau uso do DSM, mas é tomado como verdade. E não é tipo, peraí, mas o que é esquizofrenia? Quem inventou? Cadê a historicidade desse conceito? Cadê a história da psiquiatria? Por que estão falando de disfonia de transtorno de gênero, como antigamente falava de homossexualismo? Como é que está a história desses conceitos? Eles não vieram de nada, eles têm uma história. E eles são invenções, isso é importante dizer. E o DSM é uma invenção. Ele foi inventado para tentar solucionar algumas coisas. Está solucionando? Não sei. Isso é uma questão. E voltando, só para finalizar, falando da importância que é pensar a ética do tratamento. É uma ética tutelar eu vou usar um medicamento para a pessoa se acalmar, para ela não surtar, para ela não causar problemas, ou uma ética para a pessoa conseguir alcançar a sua autonomia, conseguir ser protagonista no seu tratamento, que são coisas completamente diferentes e incompatíveis. Pensar um tratamento para autonomia e um tratamento para tutela, que a pessoa vai continuar lá, ficar. É isso que eu tinha dito. Alexandre. Não precisa. Não, é o seguinte, eu estava pensando aqui, li alguma coisa na internet, eu estava pesquisando algumas coisas e vi. Tinha um rapaz que falava que a luta antimanicomial é uma luta moral. Essa luta moral é baseada em juízo de fato ou juízo de valor? Para qualquer um aí que queira responder. Vocês entenderam a pergunta? Fala mais. Não, porque o juízo de valor, eu vou dar um exemplo, a chuva é bela, é uma subjetividade, a chuva é bela, é uma constatação, o juízo de fato, está chovendo. No caso da pessoa com distúrbio, esse valor, esse juízo, ele é de valor ou de fato mesmo? Quando você fala para a pessoa, você é louco, por que você é louco? Ou não? Não sei se eu fui bem claro com o que eu quero dizer. É só uma coisa, assim, que está escrito antes. Mas eu perdi, vai ver que já ajuda bastante. Vamos pensar assim. Durante a história, o louco ele teve diversas posições na sociedade. Desde o sábio, o vidente, até o local dele como espaço na nau dos insensatos, onde ele passava de cidade em cidade, nunca aportando definitivamente, ou como burro, ele já teve vários espaços.
na Revolução Francesa, foram abertas as prisões, foi liberto todos. Os primeiros que eles botaram de volta foram os que eles consideravam os desrazoáveis, porque estavam na época da razão. Então, cada sociedade, cada momento histórico tem um modo de ver a loucura. Durante muito tempo, nós passamos agora com um processo desde Pinel, que começam a classificar os tipos de loucos. Que agora são até xingamentos, que é o demente, ele começa a separar assim, agora virou xingamento. Né? Então, se você pensar, nessa época era considerado tratamento moral, mas que não é o moral nosso agora, uma outra estrutura, em que eles, por exemplo, consideravam a pessoa tem ideia fixa. Então, como nós vamos, que o Pinel é o que começa as classificações psiquiátricas, né? A ciência psiquiátrica, ela nasce dentro do hospital psiquiátrico. Elas nascem juntos, os hospitais psiquiátricos que nós conhecemos e a ciência psiquiatria. Então, e na época, por exemplo, como que trata alguém com ideia fixa? Prendido numa cadeira e roda, para ver se a ideia se desloca. E vamos tentar esse tratamento. Parece que é mentira, mas é verdade, tá, gente? Você sabe o que é. Tá rindo aqui. Ou, por exemplo, como que se tratava a histeria? A histeria era considerada que eles se identificavam que era mais comum nas mulheres, era o deslocamento do útero para a cabeça. Então tinha essa ideia de que os órgãos movimentavam no corpo. Então o útero vinha à cabeça. E como que era o tratamento? Se colocava matéria pútrida na cabeça e ervas aromáticas nos pés, para que o útero descesse, né? Então, e diversos outros tratamentos. Então, atualmente, a gente tem, até recentemente, a loucura como algo perigoso que deveria ser trancafiado. Até com as histórias de que, não sei se vocês notam, sempre que alguém comete um crime bárbaro, alguém levanta para falar que ele tem um problema de saúde mental. Sempre a culpa é do louco, né? Mas, até por constatação, as pessoas que têm algum problema de saúde mental, isso não é fator protetivo, tá? Mas geralmente cometem menos crimes, tanto os hediondos quanto os mais simples, do que as pessoas consideradas sãs. Até mesmo porque ela tem que lidar com outros problemas que não o outro também, né? Então, a gente tem uma visão atualmente, sim, que a pessoa com problema de saúde mental é potencialmente perigosa. Mesmo porque quando a pessoa que comete um crime, ela vai presa, cumpre a pena e é libertada. O louco que comete um crime e é internado num manicômio judiciário, ele passa no mínimo de 1 a 3 anos, eu não sei que mínimo que é esse, que é de 1 a 3, mas no mínimo ele acaba passando 3. Aí no final de cada 3 anos é feito um exame, uma perícia de cessação de periculosidade. E aí entramos num dilema, novamente um médico que tem que fazer isso, a gente também diz que não tem que ser só o médico. E aí eu te pergunto, você atesta que eu daqui, saindo daqui, vou pegar o táxi ali, não vou cometer nenhum crime? Eu não atesto que você não vai cometer nenhum crime. Da mesma forma que o médico tem todo o direito de temer, de assinar um laudo de cessação de periculosidade. Outro, por exemplo, a gente tem até hoje o Roberto,
que é mais conhecido como Champinha, internado até hoje na unidade experimental. Que toda vez que é para ele sair, que já era para ter saído há muito tempo, ele está em prisão perpétua, conseguiu um mês de ter prisão perpétua, a mídia vem à tona e não deixa ele sair. E outra, como que ele consegue um médico que assine uma medida, um atestado de cessação de periculosidade para o Champinha? Ele mesmo, em visita da Secretaria Nacional de Direitos Humanos à unidade experimental, que constatou que ali ocorrem diversas violações, a ONU já falou, a OMS já falou, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos falou já que ali é uma excrescência do respeito aos direitos humanos, aquilo lá viola tudo. E o próprio Roberto falou: quando eu entro no consultório para o exame o laudo, quem entra é o Roberto, mas quem é visto é o Champinha. E ninguém vai dar atestado de cessação de periculosidade para o Champinha. Então, sim, temos moral nisso. E também temos moral quando a gente olha o usuário de drogas, porque quando é seu filho, ou seu vizinho, ou seu amigo, ele está usando droga. Quando é o desconhecido, ele é um bandido que vai me matar para comprar droga. Então, sim, temos julgamento moral. Vou te dar uma resposta do ponto de vista psiquiátrico. É tanto um julgamento de valor quanto é um julgamento de fato. É de fato a partir do momento em que está descrito, em que você traz sintomas claros, que eu utilizo hoje em dia das classificações diagnósticas e da história natural da doença, para conseguir identificar aquela patologia. Eu não consigo negar doenças, eu sou um médico. Apesar de alguns médicos conseguirem, enfim, ou terem um conceito melhorado sobre. E é um juízo de valor porque não há um dado técnico-científico, como há, por exemplo, para outras doenças, como, por exemplo, diabetes. Eu consigo diagnosticar que uma glicemia, 2 vezes a glicemia maior de 126. E aí eu vou taxar a pessoa de diabético. Ela vai usar o medicamento para o resto da vida dela. Há outras discussões para ser feitas acerca disso. Para os transtornos mentais que nós tratamos, eu preciso de considerar a subjetividade, a singularidade, a individualidade daquele sujeito, para eu interpretar se aquele sintoma se encaixa naquela descrição ou não. Por isso, fica uma relação profissional de saúde-paciente que precisa ser extremamente íntima e bem pensada para conseguir fazer isso da melhor forma. Estudando a pergunta da Cíntia, pode sempre se finaliza, a gente precisa pedir para ser o mais objetivo possível, que a gente está na jornada da hora que só tem que pegar o ônibus ainda. Se alguém mais quiser se inscrever, se inscreva agora. Obrigada, né, pela presença de vocês. E obrigado por vocês se organizarem também, porque a gente não tem muitas discussões aqui no campus, né, nem na cidade. Então é muito bom fazer parte, já tentei em alguns filmes, conheci um pessoal até por conta disso, foi muito bom. Eu não sou nem médica, nem psicóloga, eu sou nada, nem TO, nada da saúde. Né? Eu sou daqui do campus, formada aqui também, tudo aqui, né? Só que eu trabalho na educação, né? E uma das dificuldades que a gente tem na educação é tratar a inclusão. Me parece que basicamente tudo aqui tem sido feito jogado, né? Então, a gente lida com alunos, alunas, estudantes ali, que às vezes saíram sim
do hospital psiquiátrico, que às vezes saíram, ou que os pais não conseguem compreender e não querem trabalhar com aquela criança, não sei, né, nem qual termo utilizar ali. E esse é o meu maior problema, né? A gente não sabe, a gente não faz ideia e a gente educa. Né? No caso, a gente ensina, né? A gente nem educa. E eu ouvi, na maioria das salas, né, a minha primeira pergunta, acho que contribuiu bastante, que era esse contexto de ética, né? Vocês são bastante do contexto ético, vocês ainda citaram uma bibliografia, né? Dá para a gente pensar um pouco mais a respeito, mas e eu fiquei nessa cabeça mesmo até que ponto a situação é ética e moral. Eu acho que o Calil respondeu bem também, isso é uma sigla também, então eu já excluo essa questão. A segunda que eu ia fazer era com relação a esse contexto de formação. Eu vi que o Calil falou, olha, às vezes a gente tem uma dificuldade na formação do profissional, né? No meu caso, eu vou dizer que foi bem deficitário, de conhecimento, de para onde eu estava indo. Então eu fiz uma licenciatura, né? Mas o que essa licenciatura colaborou para a inserção na profissão? Eu não sei como, com relação a vocês, né? O Calil respondeu, falou um pouco a respeito, né? E essa questão dessa antimanicomial ser vista por muitos profissionais da saúde, né? E tão poucos profissionais também, no caso, tão poucos médicos, médicas, e tão poucas pessoas da área educacional. A gente trabalha, não só a gente, como qualquer pessoa que trabalha no mundo, trabalha com todas as outras pessoas, né? Mas parece que as áreas são fragmentadas realmente, né? Então, dentro desse cuidado que vocês trabalharam, dessa autonomia, né? Eu estou partindo dos autores que vocês citaram, tá? Eu vi que tem bastante de Foucault, de Deleuze, né? Dentro dessas áreas, a pergunta não é pedindo uma receita de bolo, tá, gente? Mas a pergunta é só para abrir o debate mesmo. Eu gostaria de compreender se existe, então, um lugar, mesmo que seja de resistência, para uma luta, né? Ou para uma formação, desde o básico até o superior, né? Desde colocando a minha área, né? Desde uma educação básica até uma educação superior, porque na escola pública, na escola que eu dou aula, esse lugar nem, infelizmente mesmo eu trabalhando também com Foucault, de resistência, às vezes dá para acreditar que existe, né? Os alunos estão sendo amontoados ali também, né? Independente de terem passado pelo processo de saúde, de saúde ou não, ainda mais quando passa por ele. Carol Vieira, não sei se você Boa noite. Me apresentando, meu nome é Carol, eu sou residente da saúde mental, enfermeira, e eu queria aproveitar, né, desse momento, dessa fala, para, na verdade eu vi, né, os meninos trouxeram o nome da fala, o nome da minha fala seria o Moral da História. Eu acho que o Calil trouxe muito essa questão de quem prescreve fluoxetina para quem quer emagrecer é um médico que vai contra os princípios da profissão. E eu acho que pessoas que vão contra o princípio da profissão não são só médicos, né? Eu acho que nós, enquanto residentes, passamos por vários cenários, outras pessoas que estão aqui do meu grupo, e eu vi durante esse percurso de 1 ano de residência, profissionais, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, que trabalham em saúde mental e muitas vezes não sabem o que ela significa, né? Então, acho que esse debate é muito mais do que entre classe profissional, é entre conceitos. Eu acho que o Calil está aqui representando a classe médica do ponto de vista que faz ele estar aqui, né? Que é um ponto de vista já diferenciado. Eu acho que todos nós que estamos aqui, eu acho que o maior ganho dessa discussão é levar exemplo. Eu acho que dentro do nosso contexto de trabalho tem pessoas que estão lá contra aquilo que estamos fazendo. Então, acho que o que a gente não pode esquecer é de levar esses exemplos, levar, né, isso que a gente está discutindo aqui para um nível superior, que é de dar exemplo, porque vai ter gente ao nosso lado, seja médico, seja pessoa da comunidade, seja leigo ou dominante do assunto, que vai ter opinião divergente e que vai tratar a pessoa com necessidades, né, de necessidades mentais, com falta de humanização, com falta de dignidade. Isso é em todo lugar. Isso não é só o médico, isso não é só a enfermeira, somos todas as classes.
Então, acho que a luta é bem grande. Na verdade, eu só queria falar em relação a essa questão do Estado, né? Ela falou assim, eu não vou convidar todo mundo para ir para a rua. Na verdade, eu queria convidar todo mundo para ir para a rua. Eu acho que a gente tem que pensar na questão do Estado que a gente vive, né? Na verdade, foi falado aqui por que os médicos não vêm. Eu me pergunto por que os vereadores não vêm, por que o prefeito não vem, por que o secretário de saúde não vem, por que as pessoas que fazem as leis não vêm para discutir essas questões. E uma outra coisa que se coloca também é assim, nós formamos uma opinião a partir de tudo isso que foi falado aqui, mas a questão é como o Joaquim, a Maria, o João, como que eles vão tomar a decisão de tomar ou não o remédio, de ter ou não essa posição diante de uma sociedade extremamente consumista, diante de um capitalismo que domina o Estado e que a gente às vezes não discute esse Estado que a gente vive. Então, qual é a cidade que a gente quer? Qual é o Estado que a gente quer? Qual é o país que a gente quer? E eu falo para vocês, ao contrário dela, né? Gostei muito da fala dela, me identifiquei, mas a questão é assim, tirar os nossos rótulos, e de fato, se eu pudesse, eu convidava todo mundo para ir para a rua, para a gente construir uma cidade diferente, construir um Estado diferente, construir um país diferente, porque com esse pessoal que está aí, infelizmente não dá, porque eles não cuidam de gente, não gostam de cuidar de gente, querem encarcerar as pessoas, querem manter todo mundo preso, querem fazer um outro tipo de coisa para se beneficiar da questão do poder, mas não vem aqui para discutir, porque aqui o espaço é diferente, e esse é o nosso lugar. Então, eu estou na rua por conta disso, e vou continuar na rua, e quem quiser ir, a gente vai junto. Tá? Obrigada, Raul. Aproveitando para a rua, quinta-feira, a gente vai fazer uma passeada, né? Começando na Câmara e descendo pela São Luís, terminando na feira noturna, né? Às 2 horas na Câmara, a gente vai fazer uma discussão. Acho que... eu queria só falar uma coisa. Não, gente, vou para as considerações finais, assim. Né? Acho que o Vieira traz uma coisa muito legal, que é exatamente o que o Calil falou, né? A contradição das leis com a realidade que a gente tem. Mas a gente... Porque exatamente a sociedade capitalista, ela não está fundamentada no desenvolvimento da humanidade, no desenvolvimento humano, né? Está fundamentada em princípios de lucro, consumismo e manda privilégios de poucos. E aí entra em confronto direto, né? As leis, a teoria, com a realidade. Se a gente não protagoniza e não se torna sujeito da própria história, não vai mudar mesmo. Pedir para vocês fazerem as considerações finais, 3 minutos cada um, pode ser. Não vai essa cara comigo, porque senão vocês não vão chegar no que era hoje. Tá? Pode ser, gente. O Will vai controlar o tempo que ele faz assim para vocês, não dá um tempo. Obrigada. Eu gostei muito das intervenções de vocês e o que eu quero dizer é que eu acho que a força reacionária ela está em todos os lugares, né? Até nos mais revolucionários, que se dizem mais revolucionários, inclusive os próprios movimentos sociais, inclusive até na luta antimanicomial, né? A força reacionária está aí. E sim, a gente não tem receita, né? Não existe. Mas o que me parece é que a gente criar rede, fazer parceria, e é muito difícil fazer parceria, mas fazer parceria e criar rede tem me parecido o melhor jeito da gente poder fazer muitas peripécias e cair com o máximo possível de não buracos, né? A história do malabarista, que ele pode até cair, mas se tiver uma rede embaixo, ele vai se expor, mas ele não vai... a vida dele não está em perigo, né? Nesse sentido. Ele está em risco, mas não vai morrer. Então, e sim, para mim, se a gente fala em integralidade do sujeito, na integralidade das pessoas, então a saúde, a subjetividade, ela está em todos os lugares. Ela está no serviço de saúde, ela está na escola, ela está na prisão, ela está em muitos lugares, né? Ela está na família, na instituição família, na instituição casamento, nessas todas que a gente vai criando, né? Então, falar de saúde também é na escola, né? Também é na tua formação, é na minha formação, psicólogo ou não.
E a gente precisa, assim, de capacitação e criação de rede, né? A gente precisa muito pensar sobre os conceitos, pensar sobre as práticas, pensar em praxis, conceito e prática, né? A praxis, o conceito é essa teoria que a gente fica falando, é a teoria que tem na lei, e a prática é a ação, o movimento. A praxis, ela não é a prática, a praxis é isso junto. É a gente convergindo essas duas coisas, né? E eu acho que a gente precisa tentar se aproximar mais de uma praxis, né? Em rede. E é difícil, é super difícil poder fazer um movimento, fazer coletivo, mas eu ainda acredito que seja o melhor meio. Um dos meios, inclusive, é ir para a rua. Mais uma vez eu vi no filme do Che, inclusive, que o comandante dele dizia: hoje você não vai para a linha de frente, porque hoje tu vale mais vivo do que morto. Então, tem gente que vai para a rua. Hoje eu vou para a rua, ontem eu fui para a rua, em junho eu fui para a rua, muitas vezes. Estou aqui, mas poderia não estar, né? E hoje eu não estou na rua, hoje eu estou aqui, né? Então, acho que é isso. A rua, ela também está em muitos lugares. Acho que a integralidade das pessoas e a integralidade das coisas é exatamente isso. É a gente fazer militância na rua, fora da rua, enfim, aqui, conversando juntos, né? Acho que é isso. Primeiro, eu gostaria de agradecer novamente ao convite, a toda a organização, né? Como foi dito, ao pessoal de amarelo, né? Queria falar um pouquinho só sobre a educação. Às vezes é bom não saber que a luta antimanicomial, ela também não quer só derrubar os muros dos hospitais psiquiátricos, quer derrubar os muros das relações manicomiais. E para derrubar esses muros, não é preciso saber de saúde mental, mas é necessário saber olhar o outro e querer cuidar do outro e entender as diferenças entre você e o outro, né? E não ser necessário a exclusão do outro para você conseguir a sua vida, né? O respeito ao outro, o acolhimento do outro faz necessário. E a educação é uma área que tem muita discussão sobre saúde mental, às vezes, principalmente na saúde mental e educação, muito avante do que a gente discute da saúde, né? Queria falar só rapidinho dessa história de que só podemos fechar leitos em hospitais psiquiátricos quando a rede está posta. Não dá para ser assim, gente. Por exemplo, assim, Santos estaria com o hospital psiquiátrico lá até hoje. Eles fecharam, eles não tinham nada, não tinha lei, não tinha dinheiro, não tinha não tinha nada. Foi feito na unha. A Suzana Robertella estava lá, o Ticanori, estava em Capistrano, a Turquioro, tem lá no cartaz, depois vocês colam lá. E o dinheiro é o mesmo, gente. O dinheiro que financia o Hospital Psiquiátrico Comunidade é o mesmo que vai financiar a rede substitutiva, o CAPS. Então não adianta, se a gente continua pagando o Hospital Psiquiátrico, a gente não vai abrir CAPS nunca. Grande parte do dinheiro que é gasto na saúde mental ainda é com internação em instituição asilar. E está subindo por causa das comunidades terapêuticas, que aí está pegando não só dinheiro da saúde, mas de outras áreas. E tem municípios, por exemplo, o município de Mauá, que é onde eu trabalho, está, em janeiro de 2013, internavam 47 pessoas no Hospital Psiquiátrico Lacan por mês. E internava em comunidade terapêutica. Em janeiro de 2013, a gente já parou de internar em comunidade terapêutica. E em dezembro de 2013, a gente zerou as internações em hospitais psiquiátricos. Porque a gente tomou a decisão política
de fazer isso. Agora, saindo dessa parte de coordenação de saúde mental, voltando para a CRP, as pessoas têm que ir para a rua sim. A gente vai para a rua lá em São Paulo, na marcha da Frente Estadual Antimanicomial, dia 18. A CRP vai junto. Dia 18 de maio é uma marcha que convidamos a todos do Estado, que é por saúde não se vende, loucura não se prende, né? Lutando por políticas públicas antimanicomiais. Inclusive, lutando para que, além da vontade política que vocês precisam fazer o prefeito daqui ter, lutando para que o governo de Estado financie a rede de atenção psicossocial, que eles não colocam um centavo na rede de atenção psicossocial. Acabou. Só na República Terapêutica, que é R$20 mil uma vez na vida e nunca mais. E pagam a Bolsa CRAC, que é o programa Recomeço, para internação em comunidade terapêutica. Mas, você. Bom, em relação à formação em saúde mental, eu acho que é fundamental melhorar a formação de diversos profissionais, tanto da saúde quanto da educação e de outras áreas, a respeito da assistência em saúde mental e do que é se fazer uma saúde mental de qualidade. Os médicos têm, em média, 240 horas de um curso de 6 anos que é dedicado à saúde mental. Outra questão acho que nós temos mais falas concordantes do que discordantes, e isso me deixa bastante satisfeito. Agora, trazer esse conceito para dentro da escola, que você comentou, eu acho que é um risco grande de como se fazer isso. Há uma questão que está sendo levantada agora, que é a chamada psicofobia, combate à psicofobia. Então, é muito difícil como que isso vai se dar, né? Porque eu corro o risco de estigmatizar quem eu vou defender de doente mental, que aí eu corro o risco de estar indo contra o que a gente falou a noite inteira na mesa. Então, há que se refletir também sobre esse aspecto que está cada vez mais em voga, cada vez mais apoiado pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, da qual faz parte. Então, tenho várias ressalvas em relação a como se faz isso. E ir para a rua, acho que é um caminho que vai dar certo na maioria das vezes, pelo menos enquanto forma de expressão do que a gente está querendo conseguir. Eu queria agradecer de novo o pessoal de Amarelo pelo belo evento, assim, pela coragem, assim, pela força, pela potência de ter realizado esse evento tão múltiplo. Eu estou muito feliz, assim, muitas coisas, assim, eu vou passar a pensar. E eu queria retomar a sua pergunta, que você perguntou se a luta que seria um comentário, né? Comentário é sempre incrível, né? Luta antimanicomial é uma luta moral, né? O Paulo Amarante, psiquiatra Paulo Amarante, ele faz ele fala que a luta antimanicomial acontece em 4 dimensões. É uma luta jurídica, acadêmica, política e ética. A luta é para não ser uma luta moral, porque senão homossexualidade volta para o DSM, virou homossexualismo de novo. Ou como, por exemplo, alguns autores consideram que depressão, hoje, na verdade, é porque ser triste é imoral numa sociedade do gozo, né? Numa sociedade que cultua o hedonismo, a tristeza é imoral. A luta é exatamente essa, para não se passar para uma dimensão moral, mas, infelizmente, como diz o Jurandir Costa, ele fala que o pior diagnóstico é o 3P: psicótico, preto e pobre, porque muitas dessas dimensões acabam sendo sempre partindo de uma neutralidade, de que quem olha de uma neutralidade, assim, tipo, não, estou olhando esse sujeito baseado em discurso científico que é neutro. Mas a gente sabe muito bem que como o discurso científico tem influências políticas, enfim, isso é muito importante resgatar. E falar também que a medicalização não é contra os médicos, apesar
Porque medicalização inclui muito mais. É psicólogo que constrói uma clínica completamente asséptica, que não tem nenhuma implicação com a transformação social, enfim, falando só da minha profissão, que eu vejo muito. Né? Ou psicólogo querendo tratar gays, fazer a cura gay, enfim, essas aberrações que a gente sabe que tem. E sem falar também que existem muito CAPs cômio, CAPs que funcionam como manicômio. Então, a desinstitucionalização é muito mais do que só retirar os hospitais. É uma mudança da relação, como ele falou, de não tomar mais o sujeito como objeto de intervenção, mas como um sujeito de desejo, empoderado, enfim. E que é muito importante essa discussão passar pela transdisciplinaridade, porque senão pode ser cair numa psicologização, enfim. E não vai dar tempo de falar sobre isso, mas eu só queria falar uma palavra, também acrescentar que já que citou a questão da psicofobia, que é muito importante também, essa lei que está sendo votada sobre a psicofobia, não se tornar também um instrumento para se inviabilizar esse tipo de discussão. Porque se eu falar, olha, eu não acredito que exista TDAH, mas eu falar, isso pode ser considerado psicofobia dependendo de como a lei for formulada. Porque se eu falar, olha, TDAH é uma invenção, TDAH foi construído historicamente. E a lei fala, não, isso é preconceito contra a doença mental, blá blá blá. Mas o próprio termo doença mental, enfim, eu pessoalmente considero repugnante, assim como o transtorno mental, porque individualiza no sujeito uma série de questões que não. Só para dar um último exemplo e acabar, quer mais um sinal de que nossa sociedade está adoecida do que esses justiceiros? Quer um sinal maior que isso, que nossa sociedade está adoecida? Obrigado. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês que participaram, que puderam contribuir com a experiência de vocês, com conhecimento teórico mesmo, para que a gente consiga levar, né, essa proposta para frente, para encorpar o nosso evento, né? Obrigada, a gente preparou uma lembrancinha para vocês. E que o Daniel vai pegar, pode pegar, Daniel. E eu queria agradecer a participação de todos também. Incentivar vocês, na verdade, como eu falei no começo, a comissão que organiza esse evento aqui em Marília é independente de qualquer serviço, é independente de qualquer gestão pública, municipal, enfim. E queria abrir o convite para vocês, quem tiver interesse em estar participando, estar contribuindo, né, com a gente, para procurar uma de quem está de amarelo aí, ou enfim, eu também pode me procurar, para que a gente consiga mesmo continuar trazendo esse evento para Marília, que isso não morra, né? A gente está tentando fazer isso desde o ano passado, a gente faz na unha, no dente, sem apoio de quase ninguém, e aí vai buscar apoio. O CRP foi muito importante para a gente. Muito obrigada. Né? Sem vocês, a gente estaria com mais dificuldades ainda. Infelizmente, em Marília, a gente contou muito pouco. E eu queria deixar aberto mesmo, que isso incentivasse vocês a participar e que a gente não saia daqui como profissionais da saúde, da educação, pensando da mesma forma e sem lutar pela causa, né, pelo que a gente acredita. Tá bom? Vou fazer um sorteio de brinde agora. Eu vou pedir para que você... Fala. O Kwame falou que ele vai estar distribuindo uma cadernetinha de medicalização. Desculpa, última coisa. Para você que falou que não é uma receita de bolo também, são recomendações para esclarecer algumas coisas sobre práticas não medicalizantes, tal, construída pelo fórum. Quem quiser. Então, vou pedir para que vocês falem de 1 a 58 uma numeração. Eu não vou falar assim. 25. Alexandre. Nossa, vai estar marcado esse. Então tá.
Alexandre de Siqueira, né? Só para confirmar. Então tá bom. Ó, não é armado. Isso aí, fala, Lucas. 13. Tayane Araújo da Silva. Cadê, Tayane? Moacir, fala uma numeração. Bruna Silveira. Helena Quinzan, é isso? Não? Tem alguma Helena por aí, não? Silvana Garbellini. Cadê a Sil? A Sil que eu vou te... 29. Paula do Vale. Aí? Muda o grau da numeração aí. Essa galera do 29 e 30. 13 já foi. 3. Paula Graziella Belavani. Tem mais, Bruna? Vai falando aí que eu não sei a que faz. Mais um? Mais um. Vai. Você é 27. Voltou do caminho lá. Patrícia de Siqueira. Tem mais? Acabou? Como que é? Mais um. Aí acabou. O último da lista, 58. Marco Aurélio Cardoso. A gente distribuiu, na verdade, até uma divulgação do evento, né? Só para lembrar, a gente está fazendo, né, com recursos aí, a gente tem tentado buscar parcerias, então a gente está vendendo camiseta, R$20 ali, quem quiser. Tem também um mural exposto lá fora para vocês deixarem uma observação de vocês, se vocês quiserem colocar alguma frase, alguma coisa do que vocês acharam do evento, ou enfim, da luta mesmo. E tem, só lembrando os pôsteres que o CNP trouxe, né? Obrigada mais uma vez. E a gente espera vocês na semana. Lembrando que amanhã, das 8 ao meio-dia, no Espaço Cultural, vai ter o show de talentos dos usuários do serviço. Quarta, das 8 ao meio-dia, tem oficinas artísticas. E